Primeiro, aqui a questão da hora conduz, que ele diz, cujo percurso lógico, cujo corolário lógico é guerra. O que ele tem em vista é, portanto, isso tem que ser relacionado com a sua noção da estetização da política que os fascismos empreendem, está a ver? Portanto, essa estetização, utilizando as palavras do Benjamin, não significa outra coisa senão a tentativa de dar uma aura estética, neste caso, à política, que é vista como uma obra de arte. E nós encontramos, mesmo mais ou menos formulado nestes termos, se lermos os textos do Goebbels e a sua noção de propaganda, não sei o que mais, ele fala da política como obra de arte total. Bom, e depois, todos os fascismos se baseiam no enraizamento mítico, está a ver? Ou seja, o pensamento próprio do fascismo tem a ver com o enraizamento mítico, de tal modo que inventa mitos que são mitos falsos no sentido em que são completamente artificiais. Por exemplo, o mito do povo alemão, o Volk, quer dizer, nada disso existiu jamais, quer dizer, aquilo que o nazismo chamou Volk, o povo, é uma invenção criada porque, enfim, a Alemanha até tinha sido reunificada havia pouco tempo, portanto essa ideia de um povo completamente unitário, que ainda por cima se define biologicamente, repara, ali a noção de povo, tal como o nazismo a inventa enquanto mito, é uma noção sobretudo biológica também. O povo era por definição ariano, não é? E portanto há aqui uma definição biológica de povo e não é preciso, sabemos muito bem que o nazismo levou às últimas consequências aquilo a que o Foucault chamava a biopolítica, não é? A ideia de uma biopolítica, portanto, de uma política que se preocupa com a saúde dos seus cidadãos e que começa a fazer entrar nos seus cálculos todas as questões que têm a ver com a vida privada dos indivíduos e a vida mesmo biológica dos indivíduos. Portanto, esse paradigma biopolítico que se opõe ao paradigma da política soberana, tal como Foucault a define, tem como mandamento, digamos assim, como palavra de ordem quase, a ideia de que é preciso tratar a questão da vida dos cidadãos, fazendo-a entrar dentro dos próprios cálculos da vida política. Está a ver? Hoje em dia é completamente ao contrário, através da saúde, tirando a saúde das pessoas, não é? Onde as pessoas à fome, estou a condená-las lentamente. Não, mas hoje estamos quer dizer, esse paradigma biopolítico não parou de se acentuar, quer dizer, repare, toda a política hoje é uma biopolítica, quer dizer, já não sequer existe política que não seja biopolítica, nós estamos tal modo imersos nesse paradigma biopolítico que já perdemos quase a noção dele, mas repare, quais são as questões hoje, aquelas questões que são debatidas? Aborto, casamentos homossexuais, a prevenção contra o tabaco, tudo isso, todas essas questões, todas estas regras infinitas da ASAI e companhia para protegerem a nossa saúde. Repare, a política não faz outra coisa senão intervir naquilo que era a vida privada dos cidadãos e que, nós já não temos consciência disso, mas em tempos não fazia parte dos cálculos políticos. Portanto, digamos, no ancião regime, no antigo regime, o soberano tinha o poder de mandar matar, mas não tinha o poder de fazer viver. Está a ver? E, portanto, esse é o paradigma soberano. O paradigma político
não pode mandar matar, mas exerce o poder de fazer viver. Fazer viver neste sentido. Isso implica uma intromissão, digamos, no plano da vida privada e mesmo no indivíduo enquanto bios, enquanto algo que faz parte da vida biológica, que toda a política, que só na política moderna é que se começou a verificar. Portanto, isso começou a entrar em linha de conta no século XVIII. No século XVIII começou a acentuar-se essa dimensão biopolítica e, enfim, todo o processo é um processo em que isso se acentua até chegar ao nosso tempo. E, nesse sentido, os campos de extermínio nazis e todo o nazismo não seria senão o paradigma biopolítico levado às últimas consequências, não é? Em que a política se confunde e coincide totalmente, mas totalmente com uma biologia. Procura a definição de uma raça ariana e a própria definição do povo, não já como o povo soberano. Repare, a noção de povo, qual era a noção de povo que nós tínhamos? Era a do povo soberano da Revolução Francesa e também da Constituição Americana, we, the people, etc., etc., que é o início da Constituição Americana. Portanto, o povo da Revolução Francesa, que era o povo soberano, o povo, enfim, do Kant, que tem uma definição jurídica, ou uma certa noção de povo mais ou menos difusa, que é, digamos assim, o povo miúdo, a parte da população que é mais destituída de poder e de riqueza também, e é isso que corresponde ao povo. Mas aí estamos numa definição muito difusa. O que é que o nazismo inventa? Inventa uma noção de povo, que chamam de Volk, V-O-L-K, Volk, e daí deriva um adjetivo que eles muito utilizaram, que é Volkisch, ou seja, aquilo que é popular, mas não popular no sentido que nós entendemos popular, mas que é típico da raça, está a ver? Tipo de raça, em termos culturais, em termos biológicos, etc. Portanto, há uma espécie de enraizamento mítico. Isso é próprio, não só do pensamento dos fascismos e do nazismo, mas também, se nós procurarmos uma característica daquilo que seria o pensamento de direita tradicional, não é da direita liberal ou da direita neoliberal, aí não há nenhuma diferença em relação à esquerda neste aspecto, mas há uma direita tradicional, enfim, que teve uma grande expressão ideológica, sobretudo no princípio do século, que procurava precisamente também este tipo de enraizamento mítico, digamos, naturalização, referência a qualquer coisa que era dada como natural. Ao contrário de um pensamento de esquerda que tem a tendência para historicizar tudo, este tipo de pensamento de direita e depois também o pensamento fascista, mas eu não estou a querer homologá-los e pôr ao mesmo nível, tem a tendência para naturalizar tudo. De um lado está a história, portanto o pensamento de esquerda sempre acentuou a dimensão histórica das coisas, como se tudo fosse uma construção ou histórica ou sociológica, enquanto que o pensamento de direita e os pensamentos fascistas retiram-lhe a dimensão histórica e introduzem em tudo uma dimensão natural, ou seja, retiram o tempo às coisas e, retirando o tempo, intemporalizando-as, dão-lhes uma dimensão mítica. E isto vê-se muito bem, enfim, no caso do nazismo, com esta ideia do mito do povo, o mito do Führer, o mito como se fossem coisas absolutamente naturais, fora do tempo, e é nessa condição de elas serem destituídas dessa temporalidade histórica
que elas se tornam estéticas. É criar quase ídolos, não é? Criar ídolos, exato. Sim, sim. Eternas. Quer chegar lá, não é? Todos querem trabalhar para chegar lá, é o resultado final, é o grande prémio. Sim, e foi isso precisamente que o Benjamin viu com muita acuidade, de uma maneira muito lúcida e sobretudo de uma maneira pioneira, porque na altura não era assim tão fácil de perceber o que se estava a passar à volta. Hoje, para nós, isso é fácil, mas na altura não era assim tão fácil. E ele percebeu isso, e daí a sua ideia, sei lá, quando ele escreve as teses sobre o conceito de história, o que ele vai precisamente, e é uma espécie de testamento e ao mesmo tempo um documento que nasce da sua relação e do momento grave que ele acha que está a viver, que é a ascensão do nazismo. Quando ele escreve as teses sobre a filosofia da história, ele introduz precisamente essa ideia de que é necessário chegar a uma concepção de história que não é a concepção de história própria dos totalitarismos, né? E que é uma história mítica que tende no limite, tende a anular-se a si mesma e cair numa espécie de eternidade transhistórica. No fundo, ele diagnostica em todos estes movimentos fascistas a tentativa de recuperação de qualquer coisa que é da ordem aurática, seja nos chefes, seja na relação com as massas e com o povo, seja na criação deste tipo de mitos que servem para solidificar a relação do chefe com o povo. E, portanto, digamos, o nazismo não teria triunfado se não tivesse criado todos estes mitos. Por exemplo, quando se vê aqueles fotogramas, enfim, quando se vê o filme da Leni Riefenstahl, percebe-se perfeitamente como aquilo tinha uma capacidade de sedução enorme. A capacidade de sedução de toda aquela encenação política era enorme, e era enorme precisamente porque fazia recurso, ou recorria, a meios técnicos que, ao mesmo tempo, eram meios estéticos, técnicos e estéticos. E, portanto, é essa estetização. O problema é que nós tendemos a confundir com a estética, ou a relacionar a estética com tudo que é da ordem positiva. Mas aqui percebemos perfeitamente que a estética pode estar ao serviço de maus, de fins que não são exatamente os mais aconselháveis, nem são de modo nenhum positivos. Mas isto aconteceu sempre, teve a sua expressão máxima nos fascismos, mas de facto seria ingênuo nós pensarmos que a estética é assim uma coisa inocente que está acima de todo o mal, ou abaixo de todo o mal, e que não, e portanto é um bem a si mesmo, e que não faz mal a ninguém. Não. Como sabemos depois, e é isso que, digamos, de alguma maneira também já se prevê nos textos do Benjamin, muito embora ele dê sempre uma volta às coisas, mas aquilo que vai ser diagnosticado numa época posterior à nossa, ou não, numa época posterior ao do Benjamin, depois da Segunda Guerra Mundial, é também, novamente, uma esteticização generalizada, mas já não a estetização generalizada, já não a estetização do fascismo, mas uma estetização social, que é aquela em que da sociedade em geral, que é aquilo em que nós vivemos hoje mais ou menos mergulhados e que no fundo dissolve a arte numa espécie de anestesia, está a ver? Portanto, aqui há uma espécie de paradoxo que é o excesso de estética conduz à anestesia, e reparem que a anestesia é o contrário de estética, não é? An, em grego, fixo, significa negação. E portanto a questão, sobretudo que se colocou a partir dos anos 60, quando se começou a falar da sociedade dos simulacros, etc., é de que, digamos, a arte se dissolve nesta estética generalizada e perde o poder e os efeitos que tinha até então.
mas aí já não é uma estetização de tipo fascista. E, portanto, quando ontem, já não lembro, era você que me falava naquela entrevista do Belatar, muito embora aí o Belatar, o realizador húngaro, quando ele dizia que, no fundo, como é que ele dizia na entrevista que você se referiu? O Belatar é um realizador que fez o Cavalo de Turim, fez o seu último filme. Ele dizia que o facto do cinema estar imposto no fundo estava imposto atualmente a uma censura de... Pois, exatamente, é isso que ele diz, acho que é uma entrevista em que ele se queixa, ele deixou de filmar, enfim, teve muito tempo sem filmar, filmou o Cavalo de Turim, acho que agora está novamente sem filmar, e queixava-se que, portanto, no tempo da censura comunista, ele é húngaro, não podia filmar ou era censurado em muitas coisas que fez por razões políticas. Agora, a Hungria já não era comunista e ele sentia exatamente uma censura de tipo idêntico, que era uma censura de tipo económico. Não podia filmar porque não havia dinheiro, os seus filmes não tinham hipótese de ter subsídios para filmar. E se vocês viram este filme, como aliás outros do Belatar, que eu não conheço, eu por acaso só vi este, mas suponho, tendo lido sobre ele, percebo que os outros são do mesmo grau, mas este filme, O Cavalo de Turim, é de facto uma coisa de uma violência mesmo quase insuportável de se ver, é um filme fortíssimo. Ele filma o fim do mundo, não é nada mais, nada menos do que isso, o fim do mundo em 6 ou 7 dias, e portanto é uma coisa que tem essa dimensão bíblica, e é um filme de facto espantoso. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam. Mas tudo isto para... Pronto, a questão da aura, como já repararam, tem esta dupla dimensão de ser simultaneamente aquilo que é próprio da arte clássica e que, portanto, tem esse lado completamente positivo que nós associamos precisamente à concepção mais canónica de arte, mas, por outro lado, a sua recuperação numa época de onde ela, em princípio, deveria ter desaparecido, é sempre politicamente perigosa. E daí o facto de os nazismos, os totalitarismos, sejam os que espécie for, quando determinam regras estéticas para a arte oficial, essas regras estéticas são quase sempre de tipo neoclássico. O que eles querem sempre recuperar é o classicismo. Chegar àquele momento em que a obra se oferece não na sua fugacidade, mas na sua eternidade. Em que as coisas estão viradas para cima, para o céu, percebe? Para a eternidade, para o céu, para a elevação, essas coisas todas. Aliás, há um pequeno texto do Walter Benjamin, onde ele, sobre a pintura e a mancha, um fragmento, é um texto muito pequeno, onde ele relaciona a obra de arte com uma certa forma de olhar. Nós precisamos de olhá-la para cima. Isto é, ninguém olha um quadro assim. Tem que olhar elevando o olhar. É preciso elevar o olhar para ver a arte. Seria aquilo que seria típico do espectador da arte é a sua capacidade de elevar o olhar. A arte não poderia ser observada senão a partir dessa atitude de elevação do olhar. O que significa que a arte está sempre num plano superior. Ela só pode ser vista num plano superior. Ora, quando a arte contemporânea, quando a arte contemporânea recusa precisamente, quer porque já não é arte cavalete,
quadro feito no cavalete, e através de todas as espécies, recusa essa forma de observação que implica a elevação do olhar, e nós começamos a precisar de olhar ao nosso nível, ou até mesmo olhar para o chão para ver o que é que está. Às vezes até precisamos nos desviar, porque senão pisamos a obra de arte que está ali diante de nós, como sabem, e é preciso às vezes um aviso para nós não transpormos enfim, um limite, porque senão já estamos em cima da obra de arte e nem sequer tínhamos dado por isso. Evidentemente estamos num outro plano. É a obra completamente que recusa toda a espécie de aura, que se coloca ao nível do espectador e que não reclama nenhuma espécie de elevação do olhar. Reparem que o Benjamin, quando falou desta atitude própria, aqui a aura da obra, portanto, esta atitude que a aura da obra reclama, que é a da elevação do olhar, no fundo ele ainda não tinha conhecido muitas das experiências contemporâneas da arte que tornariam isto muito mais, ainda muito mais evidente, muito mais manifesto, muito mais visível. Enfim, já tinha havido montes de experiências, mas não era assim tão, quer dizer, a familiaridade com a arte de vanguarda no tempo do Benjamin ainda não era assim tão grande como isso. E reparem, por exemplo, que quer dizer, não há muitos textos, não há muitas referências do Benjamin na sua obra a artistas plásticos. Há, de facto, muitas referências à arquitetura. A arquitetura, sim, o livro de passagens está cheio de referências à arquitetura. A arquitetura. Porquê? Porque a arquitetura, e isso interessava muito o Benjamin, é qualquer coisa que se oferece como espetáculo coletivo. A arte não tem essa capacidade, não é capacidade, não tem essa característica, não tem essa qualidade de ser percebida coletivamente, de se oferecer como espetáculo, ser objeto de uma contemplação coletiva. Enquanto que a arquitetura, sim. E, portanto, para alguém que está interessado sobre aquilo que é os fenómenos de massas contemporâneos, a arquitetura era ou fornecia matéria para pensar essas questões de uma maneira que a arte não oferecia. Até porque a arte de vanguarda não era uma arte popular, nem nunca foi. E por cima da maneira como a arquitetura conseguia mudar as pessoas, não é? Exatamente. Aquelas coisas... Repara o seguinte, no fundo, a grande, digamos, o trabalho fundamental do Benjamin era, nesta fase, nos anos 30, aqui estamos a referir a textos dos anos 30, portanto, textos de inspiração, se quisermos, marxista, muito heterodoxo, mas, sobretudo, onde a referência às questões da mercadoria é muito forte. Digamos, a grande categoria política que serve ao Benjamin para pensar o mundo moderno é a noção de mercadoria. Mesmo para pensar as questões da arte, a noção de mercadoria. Mas a noção de mercadoria vista, enfim, na sua, digamos, era uma noção marxista muito importante, sobretudo num dos capítulos do Capital, e o Benjamin só leu Marx, ele próprio é que diz, aliás, as pessoas às vezes pensam que era uma botada dele, ele só leu Marx já tarde, no final dos anos 20, nem sequer tinha não tinha grandes leituras marxistas, ele nunca reclamou que tinha lido muito Marx. Mas leu, sobretudo, aquilo que o interessou foi, sobretudo, aquele capítulo do Capital que se chama O Fetichismo da Mercadoria, onde o Marx define a mercadoria como uma coisa complicadíssima, muito mais complicada do que parece à primeira vista, que consiste em um objeto torna-se mercadoria a partir do momento em que adquire um determinado valor, que é
o seu valor de troca, ou melhor, o valor de troca, e esse valor de troca aniquila o seu valor de uso. Portanto, as coisas deixam de ter valor de uso e passam a ter, por isso, simplesmente, um valor de troca. E, ao terem um valor de troca, apenas elas tornam-se abstratas. Tudo tem um valor abstrato. E é esta abstratização que o Benjamin vai chamar fantasmagoria. E, portanto, o século XX seria um século de fantasmagorias. Tudo se tornaria abstrato. Mesmo as coisas que parecem muito concretas, o seu valor é sempre abstrato. Bom, nós temos isto levado às últimas consequências e esta lógica levada a uma espécie de paroxismo é a questão da economia que se transforma em especulação financeira, não é? Será o grau mais abstrato do produto, o grau mais... Se o dinheiro já é qualquer coisa de abstrato, nesta questão da especulação financeira tal como nós a conhecemos hoje, é a abstração máxima. Já não interessa o que é produzido, não interessa absolutamente nada. O que interessa é um determinado valor que é induzido através da especulação. Não é? Portanto, seria o grau de abstração máxima. E, portanto, essa seria a forma última da mercadoria. Esta especulação seria a forma última da mercadoria. Seria o momento em que a mercadoria atingiria o seu grau mais abstrato. E era essa abstração a que o Benjamin vai dar um nome, que é a fantasmagoria, como uma espécie de sonho. É como se as coisas fossem uma espécie de sonho. Tudo se transforma em sonho, nada tem realidade. E é isso que ele vai encontrar como típico da modernidade. De tal modo, quando ele escreve o livro das passagens, o que ele quer fazer é, quando escreve, isto é, quando trabalha no livro das passagens, que ficou inacabado, ele chama aquilo uma história material do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, essa história material do século XIX deveria ser um prenúncio ou um sonho, isto é, naquela história material do século XIX, o que estava a ser sonhado era o século XX. Estão a ver? Esta ideia de que a época seguinte, o século XX, só podia ser legível a partir daquilo que tinha acontecido no século XIX e que, portanto, posteriormente teria chegado o momento da sua legibilidade, da sua compreensibilidade. E, portanto, quando ele se refere às passagens, a todas estas estruturas arquitetónicas, tudo coisas materiais. E por isso é que ele chama isto de história material. O que lhe interessa não é a superestrutura, a maneira dos marxistas. O que lhe interessa são as coisas cá de baixo, os pequenos objetos. De que modo é que, a partir de uma estrutura arquitetónica como uma passagem, se pode fazer toda uma análise ideológica de uma época inteira? Era mais ou menos isso. Como é que, a partir de um produto que é exposto numa montra, numa vitrina, se pode passar daí para aquilo que é toda a lógica do capitalismo e, sobretudo, do capitalismo na sua fase mais tardia, já no século XX. E é isso que ele chama a história material. E aquilo que ele entende é que, nessa materialidade, nesses objetos materiais que surgem no século XIX, nessas estruturas arquitetónicas, nessa nova forma da cidade, que é a grande metrópole parisiense, ou de que Paris é o exemplo máximo, aquilo que se está a construir é toda a ideologia própria do século XX e toda a maneira, tudo aquilo que caracteriza o século XX. E, portanto, o século XX seria o acordar do sonho daquilo que o século XIX sonhou. Estão a ver? Seria um período seria uma espécie de acordar, e é esta palavra que ele utiliza, de despertar do sonho, o sonho capitalista do século XIX. Bom, e aí a noção de mercadoria
é uma noção fundamental, porque tudo, aquilo que ele intui, é que tudo se transforma em mercadoria, mesmo a arte. E transformar-se em mercadoria não significa transformar-se num objeto que circula por todo o lado. Não. Ele transforma-se numa coisa que tem um valor completamente abstrato. E é essa abstratização que ele vai analisar. Porquê? No fundo, ele vai seguir à letra, quando o Marx fala na mercadoria e dá o exemplo de uma mesa, que para se tornar uma mesa em si mesma é um objeto que tem uma determinada utilidade. Para se transformar em mercadoria, ele precisa de lhe acrescentar o valor do trabalho que implicou a sua execução, e, portanto, aí o valor é medido sempre em tempo de trabalho. Essa era a tese do Marx, não é? E, a partir do momento em que um objeto se transformava em mercadoria, ele era fetichizado, adquiria um valor de fetiche. E, portanto, e esse valor de fetiche significava o quê? Significava que ele deixava de ter um valor de uso e passava pura e simplesmente a ter um valor de troca. Quer dizer, a ideia do objeto como fetiche, isso diz respeito, é um investimento que se faz em todo o tipo de objeto, independentemente de ele ser kitsch ou não, de ser raro ou de ser original, ou de ser de utilização para as massas ou de ser para utilização para as elites, de ser de bom gosto ou de ser de mau gosto. Está a ver? Fetiche é uma palavra que, aliás, a psicanálise utilizou, o Freud, quando fala no fetiche. A que é que se refere o Freud? Refere-se àquele tipo de objeto no qual se faz um certo tipo de investimento sexual por substituição, enfim, na linguagem psicanalítica, por substituição do falos, não é? E, portanto, o fetiche, uma pessoa fetichista, em última instância, todas as pessoas, num certo grau, são fetichistas, mas aquele que só satisfaz sexualmente através de objetos que são fetiches, esse aí é um perverso, não é? É uma forma de perversão, é uma doença, é uma patologia. Portanto, do ponto de vista da doutrina psicanalítica, da teoria psicanalítica. Portanto, alguém que só te satisfaz sexualmente com a roupa interior feminina. Não é? Portanto, dispensa o corpo feminino, a sua satisfação sexual é inteiramente investida em adereços femininos, ou masculinos, ou o que quer que seja. Está a ver? Há assim fetiches do tipo os pés, as luvas, os sapatos, etc, são os mais típicos, são aqueles que fazem parte das listas canónicas e clássicas, como nós sabemos. Das páginas amarelas. Das páginas amarelas, exatamente. Mas, repare, o fetiche, toda a gente, num certo grau, maior ou menor grau, é fetichista. Toda a gente gosta, de alguma maneira, dos objetos, ou acha que uma pessoa com determinado tipo de adereços ou com um certo tipo de maquilhagem é sexualmente mais estimulante do que de outra maneira, enfim, o que quisermos. Não é? E, portanto, tudo isso corresponde a uma sensibilidade fetichista. Mas uma coisa é isso num grau mínimo. Agora, quando se vai ao ponto de se dispensar a pessoa e todo o investimento ser sobre o objeto que substitui a pessoa, aí estamos no domínio das perversões, não é? Ora, o fetichismo seria isto, seria essa perversão que consiste em fazer um investimento num objeto quando esse objeto é um substituto de outra coisa, do qual ele é uma espécie de metonímia, não uma metáfora, uma metonímia. Existe ali uma relação de contiguidade. Portanto, o Freud explica o fetichismo através desta figura retórica que é a metonímia. Exatamente. Ora, quando o Marx fala do fetichismo como mercadoria, da mercadoria como fetiche, ele está-se a referir ao facto de toda a mercadoria adquirir uma condição quase abstrata, de substituto de outra coisa, em que ela deixa de poder ser, digamos, não tem o seu valor mais próprio, não é o valor que lhe advém do seu uso,
mas o valor que lhe advém da possibilidade de trocá-la por outra coisa. E, quando ele define a mercadoria nestes termos, às tantas ele diz que a mercadoria é uma coisa muito complicada, as pessoas escusam de pensar que é assim uma coisa simples, geralmente pensam que é uma coisa muito simples, é uma coisa muito complicada, tão complicada, diz ele, que está cheia de subtilezas metafísicas e argúcias teológicas. É esta a expressão que ele diz, subtilezas metafísicas e argúcias teológicas. Ora, é precisamente esta dimensão quase metafísica e teológica da mercadoria que o Benjamin vai recuperar e vai utilizar como conceito para a sua análise da vida moderna e daquilo que está a surgir no seu tempo. E que ele define, já não como mercadoria, mas como uma palavra que também tem essa dimensão, tem uma dimensão mais abstrata, que é fantasmagoria. Viveríamos num mundo de fantasmagorias. A mercadoria seria fantasmagórica. E portanto, aí a noção de mercadoria é muito importante. Mas há outra questão ainda importante para nós percebermos a noção de aura, depois, digamos, eu estou a fazer assim uma espécie de trabalho, a rodear um pouco a coisa para vocês perceberem, que é a distinção, e isto parece-me fundamental, entre símbolo e alegoria, que é muito importante na análise que ele faz do Baudelaire. Havia, na verdade, uma oposição clássica, muito típica, entre símbolo e alegoria, onde o polo positivo está todo do lado do símbolo, enquanto que o polo negativo está todo do lado da alegoria. Isto é, sempre se entendeu que uma arte de tipo simbólico era superior a uma arte de tipo alegórico. A alegoria tinha má fama e má fortuna, se quisermos. E o símbolo, e digamos, tanto o Goethe como o romantismo, contribuíram muito para isso. O romantismo valorizou muito o símbolo e desvalorizou completamente a alegoria. A crítica do Benjamin à arte romântica começa exatamente pela inversão desta hierarquia. E o que ele vai fazer é valorizar a alegoria em detrimento do símbolo. E, portanto, vai inverter aqui essa hierarquia. E onde ele faz pela primeira vez isso é no seu livro, publicado em 1928, que é de caráter completamente diferente, com um discurso completamente diferente deste que nós estamos aqui a ter, já não tem que ver com a questão, pelo menos diretamente com a questão da modernidade, que é o livro sobre o drama trágico barroco, aquilo que eles chamam, a palavra alemã é Trauerspiel, drama, que é difícil de traduzir, porque, digamos, esse género que ele chama de Trauerspiel, traduzindo à letra, Spiel significa jogo, Trauer significa triste. Portanto, é o jogo triste, mas é a tristeza, refere-se aqui à tristeza do luto. O jogo lutuoso. Mas a palavra significa também tragédia. É a palavra alemã para tragédia. Portanto, só existe, mas eles também utilizam a palavra que nos vem do grego, tragódia, para se referirem à tragédia clássica. Mas a palavra corrente, para alguém que se refira a isto é uma tragédia, utiliza a palavra Trauerspiel na língua alemã. E o Benjamin vai estudar esse género, que é o Trauerspiel, a tragédia, o drama trágico, geralmente é assim que se traduz, pelo menos na tradução inglesa e na tradução portuguesa. Os franceses dizem por isso simplesmente o drama barroco alemão.
Mas a história literária, o que está em causa, o que interessa ver é que o que está em causa é um género, um determinado género literário. E é um género em que nunca ninguém tinha reparado, que tinha muito má fama e tinha mesmo mau, não era considerado. E isso ele vai estudar. Para mostrar como aquela época barroca que cultiva aquele género já é um prenúncio ou tem relações muito de semelhança, muito próximas com a época moderna, com o fim do século XIX. Ou seja, o século XVII, princípios do século XVII, finais do século XVI, princípios do século XVII, entra numa espécie de relação de proximidade ou de prenúncio do decadentismo do século XIX. E, portanto, ele traça aqui uma espécie de uma visão da história literária que não é linear, não é cronológica, mas faz estabelecer correspondências entre épocas completamente diferentes da história. De tal modo que mesmo o século XX ele vê como uma espécie de reatualização de qualquer coisa que podia já ser intuída no século do Barroco. Isto, dito assim, nos anos 20 parecia uma excentricidade, mas, enfim, quando se começou a falar nos anos 80 de pós-modernismo, por exemplo, um dos conceitos que se relacionou com o pós-modernismo foi precisamente a ideia de barroco. Nos anos 80 e durante pelo menos uma década apareceram imensos estudos sobre o barroco, houve uma revalorização do barroco, falou-se na nossa época como uma época neobarroca e o barroco ressurgiu, houve um recrudescimento. Enfim, as pessoas mais velhas certamente se lembram disso, vocês se calhar não se lembram, mas houve. Quer dizer, o barroco estava por todo o lado, havia colóquios sobre o barroco, montes de bibliografia sobre o barroco e, de repente, uma época da história literária que até tinha má fama e que era assim uma espécie de ato, tanto nas histórias de arte como nas histórias da literatura, ressurge, é recuperada como tendo uma enorme importância e, mais do que isso, diz-se que a nossa época é barroca ou neobarroca. Bom, havia muita coisa no meio deste discurso que não tinha qualquer espécie de rigor, e a prova é que, entretanto, deixou-se de falar novamente no barroco e do neobarroco, mas, de qualquer das maneiras, isso contribuiu para restituir ou revalorizar o barroco e dar-lhe uma atualidade e uma dimensão contemporânea que ele não tinha. E quem tinha começado precisamente esse processo de revalorização do barroco tinha sido o Walter Benjamin, nos anos 20, quando estudou o drama barroco alemão digamos, contrariou aí as próprias histórias literárias que passavam diretamente do Renascimento para o neoclassicismo como se não tivesse havido barroco nem maneirismos. Isso era o recalcado da história da arte e da história da literatura. E ele vai precisamente buscar aquilo que era o recalcado. É muito bem. Ok. Será que queres aprofundar isto no início? Está bom. Fazemos agora o eventual